sei nem se você sabe, mas como é que surgiu, tipo, essa história do LED, tipo, como é que foi implantado? Porque, assim, foi uma revolução industrial. Já era uma tecnologia que existia desde a década de 60 para pequenas aplicações. Mas na época que você entrou lá, por exemplo, 2000 e pouco, já falava de LED residencial, coisa assim? Nada. O boom começou em 2006, 2007 com as primeiras lâmpadas bulbo, os primeiros produtos LED desenvolvidos pela GE, caro ainda, pela Philips, super caro, mas já com uma pegada, com olho na sustentabilidade, na economia de energia, na eficiência energética, e num produto que fosse permitir a longo prazo uma migração de matriz, de matéria-prima também, né? Porque as lâmpadas, teve uma época também nessa transição, teve uma escassez de matéria-prima, componente químico para fazer lâmpada fluorescente. A gente chamava de terras raras. Era um componente químico que só existia num determinado lugar do mundo. E aí teve um problema de escassez, então não tinha lâmpada fluorescente no mercado. Caramba. Então o próprio mercado teve que começar a procurar novas soluções, a indústria desenvolver novas soluções, e aí acho que começaram a ver, mas e aquele lá que já está usando o LEDzinho para o controle, vamos aumentar isso. E aí virou a indústria que é hoje, né? Porque virou, eu acho que de uma maneira absurda, né? Quando pegou, que vocês devem ter pego uma demanda gigantesca. No começo era a insegurança, né? Então, o mercado se voltava para quem era referência em produto para saber, isso é isso mesmo? Acho que eu vou esperar mais um pouco. E aí alguns segmentos migraram primeiro. Provavelmente quem tinha mais grana, quem tinha mais confiança e tal. O segmento de retrofit de lâmpada foi o que aconteceu primeiro. Então, vamos lá, redes de hotéis. Foram os primeiros a converter tecnologia convencional para LED. Por quê? Economizava pra caramba. O cara tinha um hotel lá que ficava 24 horas por dia aceso. E as lâmpadas halógenas queimavam muito. Muita dicróica. E aí você tirava uma lampadinha de 50, 70 watts, colocava uma lâmpada de 10, de 20. Então tinha uma economia de 50% instantânea. Sem você precisar mexer em nada de infraelétrica. Então, por isso que parece enganação, né? Porque a galera deve ficar meio desconfiada. Falando, é real isso? Você tá baixando e tal? Tinha aquelas lâmpadas chuveirinho, tinha uns produtos horríveis. E aí você entrava no hotel, você não enxergava nada, porque o produto, ele só tinha o ponto do LED, mas ele não tinha eficiência, não tinha... Aí você começou a abrir para as pessoas trazerem qualquer coisa. Então, começou... Mas ainda assim, teve um mercado bem profissionalizado que olhava para Philips e para Osram na época como as referências e para entender que movimento essas empresas estavam fazendo e se eles iam adotar ou não aquele produto como especificação. Então, de fato, o mercado low bay, vamos dizer assim, de luminárias e lâmpadas para a gente instalar em pé direito baixo, que a eficiência luminosa, o fluxo luminoso não era tão alto, foi o que migrou primeiro, mesmo ele sendo muito mais caro. E aí te digo que era uma questão de convencer o cliente final de que ele ia estar na tecnologia mais avançada, e aí rapidamente a gente começou a ter produtos que mantinham o índice de reprodução de cor tão alto ou perto do que era uma incandescente, uma halógena, que era ali um IRC 80, a fonte de luz LED não queimava o produto que estava exposto. Então você viu uma loja que você botava aquela luz halógena na vitrine e de repente ficava aquela marca no tecido. O LED já não fazia isso. Então o varejo começou a entender o LED como uma super alternativa. Então redes como a Hering, eu participei do projeto de retrofit de todas as Herings, né? A gente iniciou isso lá na Philips junto com o arquiteto. Aí você precisava se cercar dos profissionais envolvidos no projeto. O consumidor final, o usuário final, o cara residencial ainda não estava ligado nessa. Era o consumidor corporativo. É que era onde impactava, acho que financeiramente, direto, né? Mesmo o LED custando 3, 4 vezes mais caro, o payback acontecia num curto período de tempo porque a economia batia 70%, 80% imediato.